Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Como foram de final de semana? Vamos começar mais uma semanite, né? Pedir para que Deus nos abençoe toda a humanidade, que a gente saiba agradecer, que a gente está tendo a oportunidade de estar acolhido numa casa com a nossa família, né? Bem protegido. Isso é motivo para a gente agradecer bastante, né? Que não é todo mundo que tem a mesma oportunidade. E vocês podiam lançar em casa o potinho da gratidão que a gente fez na sala de aula. Seria bem legal para esses dias, né? Pegar um potinho e a cada dia todo mundo da família escrever um motivo que gostaria de agradecer. Porque quanto mais a gente agradece, mais coisa boa acontece. Não é verdade? Então, olha só, a gente vai iniciar o dia de hoje com a matéria que a gente gosta muito, que é português. A gente vai dar continuidade às atividades complementares, certo? A Tiana vai dar um textinho, vai mandar a foto de um textinho que vai ser base para as respostas. Vocês vão fazer 3 exercícios, que é lá da página 73. É o número 4, a letra A, B e C. Para não perder o costume, vamos produzir mais um texto. Só que esse texto vai ser com relação a uma situação que você estava lendo a história, lá da esfinge, com os personagens do sítio. No que você estava lendo, você deu um cochilo. Quando você acordou, você estava lá junto com os personagens, de frente para a esfinge, e aí você vai contar o que aconteceu nesse momento que você estava lá com eles, certo? Não esqueçam de organizar o texto em parágrafos, usar letra maiúscula, usar travessão se tiver algum diálogo, ficar atento à escrita, escrever com a letra caprichada. E vocês podem criar situações bem diferentes, porque como é uma narrativa de ficção, então vocês podem colocar seres diferentes, usar bastante criatividade, tá certo? Aquele mesmo pedido. Quem puder, me mande as historinhas. A Tia Ana tá recebendo mais dos mesmos alunos. Tem alunos que estão mandando sempre, tem alunos que a Tia Ana até hoje não conseguiu escutar uma história. Então, quando puder, quando der para colocar em dia alguma historinha, manda pra Tia Ana, tá certo? E aí, dando continuidade, a gente vai para a aula de matemática, que tá super legal. A gente vai entrar num assunto novo hoje, que é com relação às formas geométricas, certo? E aí, com relação às formas geométricas, a gente vai entrar num assunto que vocês já viram em outros anos. A gente vai fazer uma revisão de uma matéria que vocês já viram, que é sobre poliedros e não poliedros. Uma figura que ela é considerada poliedro é porque ela tem uma face plana, certo? Por exemplo, o cubo. A gente percebe essa superfície plana. As figuras que são consideradas não poliedros, elas têm uma parte mais arredondada, que no caso aqui é esse cone natalino, certo? Então, como é que a gente define isso? Poliedros tem a forma mais plana, e quando a gente tenta colocar numa superfície plana, ela não roda. Agora, se eu pego um exemplo de uma figura não poliedro, se eu coloco numa superfície plana e der um empurrão, ela roda, tá certo? Então, essa é a principal diferença do que é poliedro e do que não é poliedro. Então, a Tiana pegou umas coisinhas aqui na casa dela, e vocês vão ter que procurar também na casa de vocês algumas figuras que sejam exemplos de poliedro e não poliedro. Então, ela pegou esse dadinho aqui, que é o exemplo de um cubo. Ela pegou uma caixa, que é um exemplo de paralelepípedo. E ela montou uma pirâmide de base quadrangular, que também é um exemplo de poliedro, certo? Agora, exemplo de não poliedro. A Tia Ana pegou esse cone aqui, que é um enfeitinho de Natal. Ela pegou o chapeuzinho de uma festa. Ela pegou um potinho, que é exemplo de cilindro. E uma bolinha de isopor, que é exemplo de uma esfera, certo? Então, aqui a gente tem vários exemplos de sólidos geométricos, que são poliedros e não poliedros. Até aqui tudo bem? Então, agora,
a gente vai entender um pouquinho mais sobre esses sólidos geométricos. Porque o que a gente pode ver? A gente pode também aprender 3 definições com relações a eles. Quando a gente pega os poliedros, a gente pode analisar a figura com relação a vértice, a aresta e a face. Vértice é o ponto de encontro. Então, na figura aqui, a Tiana colocou até de laranja. Então, o vértice é o ponto de encontro. São exatamente essas pontinhas aqui, é o encontro das arestas, certo? A aresta é exatamente a linha que liga uma vértice à outra. Então, o que a Tiana fez aqui na cor roxa. Então, a aresta é quando a gente liga uma vértice à outra vértice, tá certo? E face é essa parte mais plana, é a união da aresta e da vértice, tá bom? Que é no caso aqui, ó, por exemplo, essa parte aqui que tá todo o número 7 é a face, que tá ligando os vértices e as arestas. Tudo bem? E aí, assim, a matéria de hoje, o conteúdo é esse, que tenho certeza que vocês já têm uma noção legal sobre isso, né? Então, se prestar bem atenção nessa explicação, consegue entender. Então, com relação à matemática, vocês vão ter que ler essas informações que estão na página 232, 233 e fazer os exercícios da página 234, a página toda, certo? Só que aí lá nos exercícios vai ter uma parte que tá falando assim, o professor vai entregar uns sólidos geométricos para vocês. Se a Tiana pudesse, se a gente estivesse pertinho, ela iria entregar. Mas como a gente tá um pouquinho longe e não tem como eu passar pelo celular, vocês vão ter que dar uma procurada aí na casa de vocês. E vocês vão ter que procurar alguns exemplos de algum desses sólidos geométricos. Pegar uma caixinha, ver se tem um chapeuzinho de festa, ou um potinho que a mãe guarda, que a família guarda, né, alguma coisa. Um potinho de vidro, uma latinha, tá certo? Por quê? O exercício vai pedir para vocês pegar essas figuras e escolher uma face delas e representar numa folha sulfite. Então, por exemplo, a Tiana pegou a pirâmide. Ela escolheu essa face da pirâmide e ela desenhou uma parte dela aqui. Como eu poderia pegar a base da pirâmide e desenhar o exemplo, que no caso seria uma forma que seria o quadrado, tá certo? A única figura das coisas que a Tiana pegou, que ela não consegue representar numa parte plana, é a esfera, que no caso foi a bolinha de isopor, certo? É a única figura que eu não consigo representar corretamente numa superfície plana. O cone e o cilindro, eu consigo representar pelo menos uma parte dela, que é a base, tá certo? Então, enfim, procurem procurar em casa alguma desses exemplos para vocês fazerem o exercício, tá certo? Ou então, quem tiver a oportunidade em casa também, dá para olhar na internet, dá para imprimir exemplos de figuras, de cubo, de paralelepípedo, dá para vocês montarem. Vocês fiquem à vontade, tá certo? E aí, então, vocês vão fazer os exercícios da página 234 e o número 1 da página 241. O número 1 vai ser para recortar o anexo, que vai ser uma atividade que a Tiana vai trabalhar com vocês amanhã, tá certo? Então, por matemática, é isso também. Qualquer dúvida, estou à disposição, tá bom? E para finalizar o dia de hoje, a gente vai para a disciplina de História. E a disciplina de História, a Tiana está sempre fazendo um convite para a gente voltar um pouquinho no tempo, não é verdade? E a gente está lá no século XV, que é a partir do ano 1401 até o ano de 1500. E aí a gente viu na última aula, lembra que a Tiana contou um babado para vocês? Que Portugal naquele período ele era uma monarquia, que ele era governado por um rei, que ele queria se tornar o país mais rico da Europa e que com isso ele começou a investir em navegação. Lembra que eu falei sobre isso? Que ele começou a procurar lugares que tinham especiarias, que daí ele começou a vender e começou a ter bastante lucro.
E aí ele queria aumentar a riqueza da coroa. Lembra? Então, a gente vai dar uma continuidade com relação a isso. Porque o que aconteceu? Naquele período, eles não tinham uma noção muito grande de como que era o oceano, de como chegar de um lugar para o outro. Eles não tinham mapa para ficar observando. E aí, eles foram aprendendo e eles foram os pioneiros, assim. Eles foram os primeiros a desenvolver essa questão da navegação, certo? E com isso, eles começaram a conhecer mais o Oceano Atlântico, né? Por que eu tô falando do Oceano Atlântico? Porque, por exemplo, Portugal tá aqui na pontinha, o Brasil tá aqui e o continente africano tá aqui. Então, todo o mar que tá entre um continente e outro é o continente Atlântico, certo? Por isso que eles ficaram conhecendo mais esse continente. E aí, o que acontece? No começo, nossa, existia um tanto de história, lenda, que eles achavam que ia surgir monstros dos mares, que iam atacar eles. E aí, eles tinham bastante medo, mas eles foram enfrentando isso. E aí, a cada viagem que eles faziam, eles iam montando um mapa, eles iam acrescentando informações. Daí, com o tempo, esse medo foi afastando. Vocês vão ler um pouquinho sobre isso lá na apostila, a Tiana já vai indicar a página para vocês. E aí, nesse processo, né, deles irem se desafiando mais, mandando tropas com mais gente, com mais pessoas, né, para desbravar, eles foram conhecendo muitas coisas e eles foram conquistando lugares também. Por exemplo, tem umas ilhas que estão representadas pelo mapa na página 122. Olha, de Açores, Madeira e Canárias foram 3 ilhas que eles foram conquistando no decorrer dessas viagens, certo? E aí, o que eles queriam fazer também? Eles queriam, na verdade, sair de Lisboa e ir pegando os produtos aqui relacionados na costa africana. Só que no meio desse desbravamento, eles conheceram o Mar dos Sargassos. E o Mar dos Sargassos foi o ponto, inicialmente, até nesse período que a gente está vendo na aula de hoje, foi o ponto mais próximo do continente das Américas, do continente do lado também ocidental, certo? E aí, vocês vão ficar sabendo de mais detalhes, cenas do próximo capítulo, na próxima aula, tá certo? Então, na aula de hoje, a informação importante é que cada vez, né, que eles foram desbravando o Oceano Atlântico, que eles iam trazendo informações novas, que eles conheceram algumas ilhas, e com o Mar dos Sargassos foi muito importante, porque foi o lado mais próximo do continente das Américas, certo? E aí, nessa aula de hoje, a atividade, o que vocês vão precisar fazer é o seguinte, é ler da página 121 até a página 123 e grifar as informações que vocês julgam mais importantes, tá certo? Leia com bastante atenção, não precisa grifar a apostila inteira não, tá bom? E é isso, pessoal. Espero que tenham entendido, qualquer coisa eu tô à disposição. E um beijo enorme, tô com muita saudade de vocês. Mas até isso a gente vai aprendendo a lidar, né? Até com a saudade. Fiquem bem.